estava sempre em comunhão com a natureza. Naqueles momentos em que caminhava pelas ruas, naquele momento da montanha, quando nos trouxe as bem-aventuranças, porque essa natureza nos traz a energia que precisamos para nos fortalecer, para caminharmos com mais serenidade, com mais segurança. Como nos falou a página de preparação sobre a cada um de nós, o papel que cada um de nós espíritas, neste caso aqui, da manhã de hoje, sobre o estudo, qual é o papel, como é que eu estou no culto desta doutrina. E essa página, no livro da Esperança, de Emmanuel, que nos fala sobre o culto espírita, não no sentido do culto formalizado, esse momento em que se reúnem, que estudamos. Emmanuel vai nos trazer aquele culto que podemos desenvolver cada um de nós a cada dia. Mas ele nos traz em destaque a passagem das palavras de Jesus que está em Mateus no capítulo 5, versículo 11, que nos fala: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los. E o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo vem tratar justamente deste assunto. E no item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel diz, os espíritos da codificação nos trazem assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. A palavra execução já nos traz bem claro qual é o papel que a doutrina espírita veio através do Consolador Prometido. Porque executar é ação, é fazer, é estar em trabalho. E é isso que Emmanuel vem nos trazer para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, o que é o culto espírita. E ele diz assim: expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um. Então a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, veio restaurar os princípios do Evangelho de Jesus, mas não mais naquele culto de veneração, naquele culto somente de palavras, das orações repetidas, aguardando ali de forma estagnada, vamos dizer assim, é uma palavra forte, mas que eu vim aqui, orei, rezei, pedi ao Pai aquilo que eu preciso e vou embora. Não necessito da reforma íntima. Escutei o que Jesus falou, repete-se o Evangelho, mas é como se aquelas palavras, os ensinamentos de Jesus estivessem longe de mim. Eles estão ali para aqueles que representam uma filosofia, uma doutrina, uma religião. Eu estou somente sendo beneficiário. E Emmanuel então vem nos mostrar que não. Aliás, Jesus já nos mostrou que não. Mas ainda como crianças indolentes, nós vamos trabalhando o conhecimento e adaptando dentro das nossas comodidades. E aí vem Emmanuel, através da doutrina espírita, nos dizendo que apela para o íntimo de cada um de nós. Ninguém precisa perguntar qual é a forma de trazermos aqueles que nos cercam o que é ser espírita, com mais ou menos grandeza. Porque reverenciar a doutrina
é conferir força e substância na própria vida. E aí ele vai nos trazer diversas posições no nosso dia a dia. Porque achamos que viver a doutrina e o Evangelho de Jesus, que a doutrina é o Evangelho de Jesus redivivo, é simplesmente essa reverência de vou à casa espírita, assisto a palestra, faço meu trabalho social, convivo ali no estudo, ajudo. Esse é o papel de quanto ser espírita. Mas Emmanuel vai nos dizer que vai muito mais além. Ele diz: mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos, que a sabedoria divina te confiou. Mãe, fomos filhos, crescemos, nos tornamos mães, tias, avós, irmãs, cada uma com a sua programação, mas o princípio é aquele que nessa convivência familiar eu já estou dignificando o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita no trabalho constante junto àqueles que nos cercam, auxiliando, ajudando, orientando, compreendendo, tolerando. Porque quando eu aprendo com esta pequena coletividade, meu lar, eu amplio isso para a humanidade. Se eu trato bem, se eu busco uma convivência fraterna, pacífica, tolerante, em minha casa, eu serei tolerante, pacífico, aonde quer que eu me encontre. E ele vai além. Dirigente, honrarás os dirigidos. Todos nós, em algum momento, somos dirigentes, ou no lar, ou no trabalho, por mais simples que seja a minha função. Eu vou estar ali lidando com algumas pessoas que vão me auxiliar, ou vão estar trabalhando junto comigo. O respeito, perdão, honrarás é essa convivência fraterna, o respeito com aqueles com quem eu convivo. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Quem aqui não é administrador? Qual de nós não é? Temos que administrar a nossa vida, administrar o que é nosso. Temos que cuidar do nosso corpo, de cuidar do nosso descanso, de cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas emoções. Eu estou administrando. Então, em menor ou maior questão de recursos e pessoas, eu amplio essa administração. Quanto mais eu tenho, mais responsabilidade para que essa administração seja respeitada com os bens. Quando ele fala, respeitarás a posse e o dinheiro. Posse de quê? Somente dos bens materiais? Ou é a posse dos dons que eu trago das minhas experiências de vidas anteriores? Dos dons, dos talentos que o Pai me conferiu para que eu administre só para mim? Utilize somente para o meu bem-estar? Não. Todos os dons. O que é o meu dom? Sei lavar uma louça muito bem. Há pouco, essa semana agora, minha filha é enfermeira e atendendo uma jovem senhora, já não tão jovem, que diz que já está perto dos 60, que traz uns problemas de saúde que precisa tratamento contínuo, mas ela tem uma baixa
questão de aprendizado. Então, ela tem uma limitação de conhecimento e aprendizado. E ela disse assim para minha filha: eu adoro lavar louça. E a cunhada disse para ela: e ela lava muito bem. Ela disse: então pode me dar a louça quando quiser, que eu adoro, eu vou lavar, vou deixar arrumado, bem bonitinho. Então nós vemos que independe da minha intelectualidade, da minha capacidade física, eu sempre tenho algo que eu posso oferecer ao outro, administrando os dons que eu trago para o meu crescimento de aprendizado, mas acima de tudo utilizando esse recurso para o bem de todos, com discernimento, que é o que Emmanuel destaca, com devido discernimento. Porque muitas vezes também utilizamos os nossos dons na ânsia de ajudar, de fazer, de colaborar, em que acabamos impedindo o outro de crescer, de também aprender a fazer. Por isso ele destaca com o devido discernimento. Professor, mestre, ensinarás construindo. Nós, eu posso dizer nós porque eu fui professora na idade jovem. No meu tempo, aí a gente, quando vai ficando mais velho, sempre é no meu tempo, né? A referência é o meu tempo. Não só como aluna, mas como professora, como profissional, a visão da escola e do professor é diferente da visão de hoje, de alguns anos para cá, onde houve uma dicotomia entre ser professor e educador. O professor era educador, não de educar a educação que o pai dá em casa e a mãe, que essa é dos pais. Mas a escola tinha como princípio objetivo em seus planos de transmissão de conhecimento a continuidade da educação da família, das crianças. Então, dava-se na escola pedir licença, dizer obrigado, cumprimentar quando alguém entrava em sala de aula. E cada escola tinha a sua forma, o seu jeito de fazer. Então, nós vemos que o mestre, o professor, ensinará construindo. Somente passar o conhecimento intelectual, o conteúdo da matéria, ele está ensinando. Mas ele está construindo ali um cidadão. Ele está preparando apenas o profissional, ou ele está trabalhando o profissional como cidadão, aprendendo o respeito ao próximo, que aquilo que ele adquire através do conhecimento, das matérias, vai ser empregado não somente para seu benefício, mas para o respeito e para a utilização de tudo que receber em favor da coletividade. Cientista, destaca Emmanuel, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Quantos pesquisadores, quantos cientistas estão em seus laboratórios, em seus escritórios, em seus locais de pesquisa, ao invés de trabalhar na construção do bem, pensando como destruir alguma coisa. Nós temos aí vários exemplos na nossa história de descobertas que vieram depois das guerras para o bem, mas que causaram grandes desastres, porque foram utilizadas para a destruição. Todos nós temos papéis importantes dentro daquilo que escolhemos realizar profissionalmente ou não. Então ele vai falar do médico, para viver com dignidade na profissão, sem negociar as dores dos semelhantes. E hoje,
nós vemos não só hoje, como no passado, escolhemos a profissão para ver aquela que dá mais dinheiro, não aquela que eu me sinto bem, que eu gosto de praticar. Tudo bem, nós temos que pensar, não é errado, não é pecado, não está condenado buscarmos as profissões pelo dinheiro, mas eu tenho que gostar do que eu faço. E a minha prioridade não pode ser, seja a profissão que for, o ganho em primeiro lugar. Tem que ser o que eu posso realizar de melhor para o outro. O meu foco, o meu objetivo primeiro é auxiliar, seja advogado, seja médico. Quantos de nós, em processos judiciais, encontramos companheiros que ao invés de praticar a justiça daquele que está buscando a justiça para aquele que está lhe pagando, ele recebe daquele, mas se associa ao outro lado e ganha dos dois lados, burlando aquele que está lhe pagando, que lhe contratou. Meu pai passou por isso e era amigo da minha tia, confiou-se. Então os desvios estão em diversos lugares, porque faz parte da nossa personalidade. E Emmanuel destaca: magistrado, advogado, escritor, poeta, orador, cultivarás a verdade. Quantas pessoas abrem a boca para falar, para trazerem mensagem, induzindo ao erro, induzindo a busca de tirar vantagem em tudo, que infelizmente ficou como um slogan, né? Vários brasileiros. O importante é levar vantagem em tudo, num anúncio que também levava a pessoa a fazer o que não devia, pelo mal da saúde, que era do cigarro. Eu imagino o pobre do companheiro, que era um jogador de futebol, que lançou, né? Não foi ele, criaram, e ele foi o porta-voz. Como ele deve se sentir diante do resultado dessa campanha, desse marketing? Então, quando vamos fazer algo, temos que pensar: será que o dinheiro que eu vou ganhar para fazer isso vale? Vale a minha consciência? Vale a destruição do que eu estou plantando, não agora, mas para o futuro? Qual é? Nós temos sempre que visualizar aonde aquilo vai chegar. Aonde essa minha mensagem, o meu trabalho vai alcançar. Porque muitas vezes o resultado do que eu faço não fere somente aquela pessoa que estava comigo. Vai alcançar os familiares, os amigos. Que o prejuízo que eu levo a uma pessoa, não estou levando a uma pessoa, eu estou levando a uma coletividade, maior ou menor, seja família ou um grupo menor, porque aquela pessoa fica doente, aquela pessoa fica com dificuldades, todos têm que correr atrás para ajudar, tira-se o equilíbrio e a paz, o sossego daquela pessoa que eu prejudiquei somente? Não, de toda uma família. E Emmanuel vai trazendo artistas, chefe, operário, lavrador, comerciante, cobrador de impostos, e ele chega ao médium. Estamos aqui na doutrina espírita. Serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Quantos ledores da sorte, quantas coisas que hoje encontramos no Instagram, Facebook, YouTube, trazendo revelações, trazendo mensagens apócrifas, induzindo ao erro, trazendo desassossego, trazendo desesperança, ao invés de trazerem a mensagem a que foram convidados como médium, da esperança, do Evangelho de Jesus, da fraternidade, de todas essas virtudes que Jesus exemplificou para nós e que precisamos, como espíritas, porque estamos falando do culto espírita,
possuir esse templo, um templo que Emmanuel destaca, que é um templo vivo na consciência de cada um de nós. Ninguém precisa nos cobrar, a cada um segundo suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Todos nós que aqui estamos, todos nós que aqui estamos, espíritas, cristãos, espíritas, espíritas, cristãos, estamos com o compromisso, porque assinamos antes da nossa reencarnação, sermos aquela luz do mundo, o sal da terra, que vai viver em si mesmo, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, onde quer que se encontrem. Veja que Emmanuel começa na mãe e vai nos dando diversas posições em termos profissionais para nos dizer assim: olha, é de todos, não é minha responsabilidade, não é da Andréia, não é da Marinês, não é do Renato, é nossa, é de todos nós, porque nós aceitamos o Evangelho de Jesus. Tivemos os profetas enviados por Jesus, tivemos Jesus junto a nós, sendo o Evangelho vivo, porque o Evangelho é o respeito às leis da natureza, são as leis divinas. Jesus é o exemplo da vivência do respeito às leis divinas. Temos o Consolador prometido por Ele, a doutrina espírita. O que nos falta? Vou deixando essa pergunta para cada um de nós que aqui está. O que nos falta para dignificarmos e honrarmos o que foi nos dado pelo Cristo, por Deus, pelo Pai, para vivenciarmos o Evangelho de Jesus em nossas vidas, em nós mesmos? Falta-nos perseverança, determinação, porque é preciso perseverança e determinação para que possamos realmente vivermos segundo Jesus no mundo em que nos encontramos. Um mundo que está num processo de mudança, onde o mal, ele não prevalece, ele apenas grita, porque não tem mais tempo para ficar. Mas é preciso que o bem, não sem alardes, silenciosamente, vivendo dentro de nós, com determinação e vontade, de me melhorar, dessa mudança interior, porque no momento que eu mudo tudo em torno de mim. O que nos falta? E trago aqui as palavras de André Luiz na Agenda Cristã, encerrando: medicação preventiva, para vermos que é no miudinho, no dia a dia. Pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estovado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples imprudente. Observe o seu método de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. O que temos nas nossas redes sociais? Tantas verdades, inclusive naqueles que se dizem espíritas, que multiplicam pelo prazer de saber quem foi quem,
Assina-se nomes venerandos quando não se põe a obra da onde ela foi retirada. Se usa levianamente nome de Emmanuel, principalmente de Chico Xavier, que é uma figura pública conhecida, recente junto de nós. A responsabilidade que temos em divulgar essas mensagens. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes, porque em nome da valentia se cometem muitos desatinos. Estime a eficiência, no entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação, porque muitas vezes matamos o paciente tentando salvá-lo. Temos que pensar nisso. Muitas vezes, pensando em ajudar, estamos prejudicando. Então, nós temos que ter eficiência, mas não pressa. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes, é loucura. Saímos ajudando, nos jogando, sem pensar em qualquer lugar, fazendo de qualquer jeito. Estamos colocando em risco a nós mesmos. A ajuda não prescinde, é Emmanuel que disse que a caridade não prescinde da cautela. Pensemos nisso, em primeiro lugar. Guarde valor em suas atitudes. Recorde que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar através do trabalho com paciência e sendo pacífico. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime a distância de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo. Olha as nossas redes sociais. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Sermos espíritas, o culto cristão, o culto espírita começa dentro de nós, com afabilidade, com doçura, não perdendo tempo, ocupando nossa cabeça com aquilo que não podemos mudar, mas pedindo a Jesus que nos oriente como ser pacíficos, como sermos pacientes, como levarmos ao nosso irmão em desequilíbrio o meio dele encontrar as soluções dos seus problemas, ajudando, mas de forma que Jesus esteja presente em nossos pensamentos. É essa a melhor forma de ajudar? O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Encerro com as palavras de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Faz-se mister, faz-se necessário, faz-se de forma importante, que amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas de cada um de nós, dos desafios da nossa vida, porque aqui estamos numa escola, estamos num aprendizado constante, aos quais nenhum de nós pode fugir e que aceitamos o convite. Sigamos em frente, com determinação e sempre com Jesus em nossos corações, porque Ele sempre está junto de nós. Muita paz, muita luz, força e perseverança neste trabalho que Ele nos confiou. Muito obrigada.